Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Voltamos nossos estudos nas Sagradas Escrituras com o objetivo a atender ou suprir material nas lições para a Escola Bíblica Dominical. Estamos no trimestre último deste ano de 2023, o quarto trimestre, e as lições têm por título geral Heresias. E agora, atualmente, nós estamos já na 7ª lição, Heresias Cristológicas, e o nosso texto áureo para essa lição é o verso 22 e 23 da primeira carta de João, no capítulo 2, e que diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. E a nossa lição tem como leitura bíblica Colossenses capítulo 1, verso 9 até 20, do qual nós vamos estar lendo 2 versos somente, 19 e 20, depois de apresentarmos, como agora colocamos em tela, o nosso esboço. E o nosso costume de sempre é esta lição ser subdividida em 3 subtítulos, sendo que atualmente agora temos, primeiro subtítulo, a negação da divindade de Cristo. Segundo, a negação da divindade ou humanidade de Cristo. E terceiro, consequências da negação da divindade e humanidade de Cristo. Ou seja, vamos considerar que, sendo a Bíblia a instrução nossa, o livro base daquilo que Deus deixou como caminho para nós dirigirmos, no outro lugar está escrito luz, no outro lugar tem outras expressões, o alimento da nossa alma, ou a água que nos refrigera, é onde diz sim que Jesus é como Deus, sendo unigênito de Deus, e como ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. E o negar a divindade, ou negar que ele veio como homem, isso aí contraria a justiça de Deus, foge daquilo que é justamente a doutrina bíblica. E a consequência, que é o subtítulo 3, é estar fora da verdade de Deus e com isso não podendo ser contado para o dia da redenção, para o dia da eternidade. Então, é algo grave. Mas consideremos ainda, dentro da nossa preocupação de estar trazendo este estudo, ainda em palavras iniciais, vamos lembrar. Jesus disse, eu e o Pai somos um. No outro lugar diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só nessas 2 expressões, pronto, já está toda a doutrina. E por que procurar argumentos para contrariar isto? Chega a ser grave. Não pode ser isso um pecado contra o Espírito Santo? Pois é, e contra o próprio Deus, onde está a gravidade? E o nosso texto diz, de todas as heresias
que surgiram ao longo da história do cristianismo, as mais perniciosas e recorrentes são aquelas relacionadas à pessoa, natureza e obra do Senhor Jesus, as chamadas heresias cristológicas. Por causa delas, contendas gravíssimas dividiram a cristandade. E diferentes nomes foram criados, não apenas para rotular as opiniões divergentes, mas também para perseguir aqueles que as esposavam. Eventualmente, essas heresias desapareceram para surgir novamente nos séculos seguintes, no bojo de novas religiões ou de segmentos autodenominados cristãos ou bíblicos, conforme estudaremos nesta lição. Aí está esta informação inicial e a observação de que lá bem no início do cristianismo, sim, apareceram ideias diferentes das Sagradas Escrituras. E foi justamente a nossa colocação na primeira lição do trimestre, o que é heresia. É justamente falar aquilo que não é próprio das Sagradas Escrituras. Novidades, ou que coisa interessante, se é assim que se tem aquilo como verdade, coisas novas que aparecem, mas não, está escrito. E já vimos também, nada pode ser acrescentado e não se deve tirar coisa alguma. E dentro dessas colocações, vamos perceber bem que lá no princípio da cristandade já começou a haver ideias. E essas ideias deram choque entre as pessoas. Mais à frente deram choques entre grupos ou igrejas localizadas em diversos lugares espalhadas pelo mundo. Pronto, aí houve separação dentro da cristandade, ainda que parece que sumiu um tempo, depois volta a aparecer de novo, já com grupos, religiões diferentes, com pensamentos diferentes e muitas vezes se atacando e, infelizmente, entrando mesmo até em uma disputa física, em guerra mesmo, de cristãos contra cristãos por causa de heresias ou divergência no entendimento sobre a obra salvadora ou o próprio Cristo, que é a nossa lição de hoje. Indo em frente, temos a palavra que é a nossa leitura bíblica em classe, Colossenses no capítulo 1, e mais, em vez de lermos todo o texto 9 até o verso 20, leio somente o 19 e o 20, que mostram para nós a essência do que queremos estudar. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, toda a plenitude habitasse em Cristo Jesus. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aí mostra, sim, em Jesus um destaque excelente, tanto que a expressão bíblica, quando Deus apresenta Jesus, ele diz aos anjos, e todos os anjos o adorem. Pronto, acabou. Então Jesus é digno de ser adorado, sim, porque é da mesma natureza do próprio Deus. E se Deus falou para adorar, quanto mais nós seres humanos. A expressão que eu disse é, os anjos deveriam adorá-lo. E agora, pergunto, e nós, meros homens, pó nesta terra, por que chegarmos a ter esta, vamos dizer assim, soberba ou esse orgulho? Não, Jesus não é para ser adorado, não. A ordem de Deus é todos os anjos o adorem, porque ele tem a preeminência. E no outro verso 20 é a sua humanidade, a necessidade de ter
a nossa natureza, e nessa natureza nossa, sim, dá-se como preço de resgate de nós, ou ele sendo o nosso substituto no juízo de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê na sua morte redentora, tenha a vida eterna. Aí está a excelência ou a precisão do Evangelho nesse mesmo aspecto desse assunto de agora. Mas indo então para o primeiro subtítulo, está em tela de vocês, nosso esboço com o primeiro subtítulo, a negação da divindade de Cristo. Como heresia, apresentamos agora. E o primeiro texto, o primeiro parágrafo desse primeiro subtítulo está em tela agora e podemos estar lendo. Embora os judeus nos tempos de Jesus aguardassem avidamente a manifestação do Messias, os evangelhos nos revelam o quanto eles se equivocavam na sua compreensão acerca da pessoa, natureza e obra do ungido de Deus. De todas as declarações de Jesus, a que mais era recebida com incompreensão e até mesmo escândalo pelos seus conterrâneos, os israelitas, os judeus, era aquela em que ele se referia a si mesmo como Filho de Deus. O Messias que os judeus aguardavam devia ser um legítimo descendente de Davi, mas não cogitavam que ele pudesse ser mais filho de Deus do que qualquer outro israelita, assim negando a sua divindade e, consequentemente, a natureza espiritual da sua obra. Notemos que eles entendiam muito bem que, ao se intitular o Filho de Deus, Jesus queria dizer que é igual a Deus, mas não conseguiu entender que esta é a verdade implícita em muitas profecias sobre o Messias, tais como aquelas que os evangelhos apontam, cumprindo-se em Jesus. Então observem estas primeiras palavras. O negar, o não entender, não aceitar que Jesus fosse como Deus, ou tendo a sua divindade. Olhavam para Jesus de carne e osso. Já Isaías, no capítulo 53, dizia: não teria o Messias nada que o desejasse, formosura alguma, não passava de um outro homem qualquer. Tanto que lá, sim, em Nazaré, ninguém, ou poucos, creram em Jesus, porque sempre olhavam para Jesus: isso aí é o filho do carpinteiro, e ligá-lo com Deus como filho de Deus. Aí, nisso, a mente dele se fechou. Por quê? Porque conterrâneo, e se deixou levar por isto. Não percebeu em Jesus uma excelência na sabedoria, na autoridade com que ensinava e nos milagres. Mas nesse primeiro subtítulo, temos vários versículos à disposição do professor na hora de ministrar na classe, na escola bíblica dominical, para a classe de adultos, que é essa nossa lição. Dessas várias lições, quero apresentar Lucas, sim, o que está em Lucas no capítulo 1, verso 32 e 33, na revelação que o anjo faz a Maria, quando diz para ela: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E passamos para o verso 35, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Espírito, ou o Santo, que de ti há de nascer,
será chamado Filho de Deus. Palavras claras que o anjo Gabriel falou a Maria. Jesus será chamado Filho de Deus, porque é gerado por Deus, porque é Ele mesmo que vem e vai estar atuando no seu óvulo, para que aquele que existe desde a eternidade e tem natureza divina, venha agora desfrutar da natureza humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra simples que nós encontramos no primeiro capítulo do Evangelho de João. Mas indo para um texto no capítulo 10 de João, capítulo 10 de João, versos 30 a 33, encontramos também o dito que é esse: Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitos sinais ou obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas ou dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Interessante essa lição. Jesus falava claro e eles não conseguiam entender isso, mas é desvio de outras afirmações da Escritura, tanto que não está previsto colocar aqui. Entretanto, queremos estar lendo ainda o verso 34. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. E Jesus clareia mais: pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. Pronto, aí está. Ou seja, as Escrituras já falavam. E sim, não está escrito lá também Deus falando que Ele é o Pai de toda a carne, ou Ele é Pai nosso, e não diz a Escritura que nós vamos morar com Ele na eternidade, e não diz a Escritura que nós seremos como Ele é. Pois é, tantas afirmativas, e os judeus israelitas ficavam escandalizados de Jesus dizer isso, mas a lei já dizia que todo aquele que recebe de Deus a operação do seu Espírito para a vida eterna, o próprio Deus já o chamou de Deus, porque vamos ser desse jeito, filhos de Deus, vivendo na eternidade, imortais como Ele é, e vendo como Ele é, sinal que somos como Ele também, ou seremos como Ele é no presente tempo. Deixo acrescentado na lição Isaías capítulo 7, verso 14, quando fala do Messias, diz: e o nome dele será Emanuel. O que é Emanuel? É Deus conosco. Isaías, o profeta tão considerado, respeitado, já dizia. E lá em Isaías capítulo 9, verso 6, também fala que ele seria o conselheiro, ele seria o Deus forte, ele seria o príncipe da paz, ele seria o Pai da eternidade. Deus forte e Pai da eternidade. Então, os judeus não conheciam as Escrituras e estranhavam Jesus falar algo tão nobre como isso, dele ser filho de Deus, ou o que está proposto para aqueles que crescem e andassem na vontade de Deus, a vida eterna, para viver com Ele como Ele vive.
digamos assim. Passando para mais um parágrafo, ainda no primeiro subtítulo, a negação da divindade de Cristo, em tela temos um passo à frente dos judeus que rejeitaram o testemunho incontestável de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Estão aqueles, primeiro entre os mesmos judeus, depois entre outros grupos religiosos, que creem nas palavras, nas obras e na integridade moral de Jesus, e o reconhece como o grande profeta ou mestre, mas não como Messias e Filho de Deus, no sentido da natureza. É inegável que o ministério de Jesus incluía pregar e ensinar com autoridade que nenhum profeta ou mestre jamais teve. Contudo, os milagres por ele realizados eram algo mais do que uma legitimação divina do seu ministério profético. Eram testemunhos da sua própria glória, que demonstravam a sua dignidade de ser honrado como o próprio Pai e sinalizavam a sua capacidade de realizar uma obra que somente o Filho de Deus, em natureza de Deus, poderia realizar: a redenção dos pecadores. Por isso, o Senhor não apenas exortava seus ouvintes a crerem na sua doutrina, mas também a crerem na sua pessoa como a própria fonte da vida eterna. O que depois João vai falar, que nele estava a vida, ele era a vida dos homens. E tantas expressões, colocado ainda que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em Jesus há algo muito mais excelente e eterno, próprio de uma divindade, em que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Uma comunhão, vamos dizer, total, absoluta. Ainda que fosse gerado, tu és meu filho, eu hoje gerei, o Pai diz. Entretanto, Jesus se sente e quer o tempo todo estar como que junto com o Pai, andar junto, ter uma unidade com Ele. E aí, mais textos bíblicos oferecemos como proposta aos professores. Desses tantos versículos, textos bíblicos, o professor, por favor, procure aquilo que mais lhe pareça adequado, ou outros diferentes desse, para estarem citando ou fazendo menção dentro da aula ao ser explanada. Aqui proponho estar lendo neste momento, no capítulo 5, os versos 19 até 23, quando a Escritura diz: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará coisas maiores, obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então observem que nas Escrituras que estavam no acesso dos israelitas, já tinha bem claro: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E tantas citações em que temos Deus falando com o Filho diretamente: tu és meu filho, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo mais do que a todos os seus companheiros. Ou seja, em Cristo Jesus está a plenitude do Espírito Santo, daquilo que é da natureza de Deus. E Deus chama ele de Deus.
e no outro lugar, Senhor, né? O teu trono, ou seja, o pai conversando com o filho, dirigindo-se a ele como um igual, falando humanamente, porque eu nem sei como seria isso, mas é a expressão bíblica. Em João, mesmo Evangelho de João, já no capítulo 20, temos mais citações e queremos falar dos versos 30 e 31 apenas. Tem outros mais que poderíamos estar mencionando. 30 e 31, últimos versos. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É o que Jesus disse em outra oportunidade. Aqui é João falando, mas Jesus disse: se eu não viesse e não fizesse milagres, sinais e prodígios, qual nenhum outro homem fez, justamente para destacar que ele fazia coisas próprias da divindade de Deus, por ser ele e o Pai um só, mas não creram nisso, ou preferiram ter as suas ideias como certas e não aquilo que Jesus falava, e que Jesus falava segundo as Escrituras. Mas continuemos indo para um terceiro parágrafo desse nosso estudo, e um terceiro parágrafo, ainda no primeiro subtítulo, a negação da divindade de Cristo. Por último, encontramos aqueles que, dizendo-se cristãos, confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, mas distorcem ou diminuem o significado desses títulos divinos, o que equivale a negá-los, ou não aceitar aquilo que de pleno as Escrituras falam de Cristo Jesus. Mas voltando ao texto, alegam que ele é chamado Filho de Deus porque teria sido na primeira criação, o único ser gerado ou criado diretamente por Deus, todas as demais coisas tendo sido criadas por ele ou através dele. Assim, mesmo estando acima de toda a criação, o Filho de Deus não seria eterno, nem divino como o Pai, e portanto não deveria ser adorado como Deus. É verdade que a revelação ou relação entre Cristo e Deus é expressa em termos de filiação e paternidade, implicando na primazia do Pai sobre o Filho. Mas a analogia humana não deve ser levada no sentido contrário à revelação bíblica de que Cristo existe eternamente com Deus. Existe eternamente com Deus. Tendo se manifestado no princípio como o verbo, isto é, a palavra divina que para criar todas as coisas, ele é, portanto, a imagem exata do Pai, revelando o Deus que, de outro modo, é inalcançável. Sua procedência desde o seio do Pai é comparada a uma geração, de modo que ele é chamado também unigênito de Deus. Ele é o único que participa da essência de Deus, como um filho participa da natureza do Pai, e por isso é o único que pode ser chamado propriamente de Filho de Deus. Uma pequena observação, vamos lembrar de nós, natureza humana, e que também podemos atribuir aos anjos, porque são criaturas de Deus. Deus, fazendo Adão, assoprou nele o fôlego de vida. Deus, que é pleno, que preenche todo o universo, tanto visível como invisível, assoprou em Adão o fôlego de vida. Ou seja, o quanto de, perdoe dizer, sopro de Deus entrou dentro de Adão. Só medir o tamanho do pulmão de um ser humano. É por aí. Ou seja, em Adão teve um pouquinho
do fôlego de vida de Deus, do Espírito de Deus. Sim, mas quando fala de Jesus, não fala que Deus soprou, fala de uma plenitude do Espírito de Deus. Então, olha, para mostrar a diferença de um ser criado, a quem Deus concedeu vida, e de um ser que é unigênito dele, e que tem a sua natureza, e que não tem um pouquinho, alguns litros de fôlego de vida procedente de Deus, mas plenitude. E Jesus mesmo disse: assim como o Pai tem vida em si mesmo, eu tenho vida. Ou ele deu, o Pai deu ao Filho, ter vida em si mesmo. Pronto. Aí está uma identidade, perdoa a expressão, igualdade. Mas nada disso não era para criar separação entre nós. Deveria ser somente ideias, especulações e cancelar tudo isso, porque não constrói nada e não aumenta, vamos dizer, virtude alguma. Ao contrário, criou contendas por soberbas e orgulho. Um afirma, outro afirma diferente, e cada um quer manter a sua ideia. E não se humilha e dizer: acho que nós não entendemos tudo. E com isso, você pensa assim, eu penso assim, e se lembrarmos a palavra de Paulo, que diz: aquele que diz saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Então, somos limitados. Mas, também, para esse tópico, esse subtítulo, ou esse parágrafo, temos textos bíblicos diversos, e eu quero somente deixar para nós meditarmos aqui, ou lermos aqui, considerarmos como uma proposta, um exemplo a ser usado, citado na classe ao ministrar a aula, em Colossenses, no primeiro capítulo, os versos 15 a 17, quando diz, falando de Jesus, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E o 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É a afirmativa das Sagradas Escrituras para nós entendermos. Ou seja, quem é Jesus? É a imagem do Deus vivo. Aguarda um pouquinho. Indo para Hebreus, sim. Hebreus no capítulo 1, também os primeiros versos. Nós temos a colocação das Escrituras, sim, trazendo para nós, como que com palavras claras, aquilo que se pode dizer de Jesus. Lendo Hebreus capítulo 1, versos 1, e poderíamos ir até os 5. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo, Jesus sendo, o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E um verso que eu citei antes, está aqui no verso 6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Pronto.
Jesus é excelente. Sim, há uma identidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. E assim, vamos entender essas colocações. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve o Pai. As palavras não são minhas, são do Pai. E as obras que eu faço, não sou eu, é o Pai que faz através de mim. Observe bem que Jesus disse: se alguém ouve a Ele, vê a Ele e atenta para as obras feitas, tudo isso procede do Pai, e não dele, o Filho Jesus. Então Jesus estava aqui como alguém que está sempre obedecendo o que o Senhor quer que faz, e pronto. Assim como até Ezequiel pôde fazer coisas tremendas, porque é Deus que disse a Ezequiel: profetiza, Ezequiel, profetiza ao Filho do Homem, para que esses ossos secos venham a ter vida. Pronto, e houve aí sim um reboliço naquele vale de ossos secos. E depois outra vez Deus diz a Ezequiel: filho do homem, fala ao Espírito, vem Espírito, e dá vida a esses corpos, porque estavam já corpos formados, mas sem manifestação de vida. E Jesus, muito mais do que Ezequiel, sim, poderia com propriedade fazer isso, sem Deus ter que falar: faz isso, faz aquilo, porque Jesus tinha uma plena comunhão com o Pai e já fazia aquilo que o Pai certamente faria se estivesse ali. Comunhão plena. Mas continuemos. Nessa sequência, depois de falarmos sobre a negação da divindade de Cristo, vamos falar sobre a negação da humanidade de Cristo. E para isso estamos entrando no segundo subtítulo, negação da humanidade de Cristo, e indo para um primeiro parágrafo na nossa parte escrita dessa lição. E o texto diz assim, e está em tela: se a divindade de Cristo já foi e ainda é questionada por alguns grupos, inclusive dentro da cristandade, quando o assunto é a humanidade do Filho de Deus, as discussões escalaram a um nível surpreendente, pendendo de um lado para o extremo da heresia, que afirmava que o homem Jesus não passava de uma aparência ou ilusão, não podendo o Cristo ser santo e divino, contaminar-se com a matéria. E de outro para o extremo de definições dogmáticas, que iam muito além do que as Escrituras ensinavam acerca da encarnação e vida terrena de Jesus. Negar a humanidade de Cristo é uma heresia de perdição, pois a redenção da humanidade só poderia se realizar quando um legítimo representante da humanidade cumprisse toda a justiça divina, expiando nossos pecados, nos quais fomos precipitados em Adão. Convinha-nos, portanto, um novo e último Adão, que em tudo fosse semelhante a nós, inclusive na sujeição à tentação e morte, mas não ao pecado, ao mesmo tempo sendo santo e divino, cheio de graça e verdade, para cumprir a justiça de Deus. Aí está o mistério. Sim, um redentor, um fiador, um salvador, que tinha que representar o homem. Para isso tinha que ter a natureza do homem e ao mesmo tempo ter acesso a Deus. Para ter acesso a Deus teria que ter também a sua parte, vamos dizer assim, divina. E temos em Jesus essa situação de ser filho do homem, igual a nós, parente nosso, nosso irmão, é como se cita nas Escrituras, que vai nos representar. Ele legitimamente nos representa, mas para ter acesso a Deus, ele é o Filho de Deus, tem a natureza divina,
em si mesmo. Pronto. Assim, o homem achega-se a Cristo Jesus, que deu a vida dele por nós, e ele nos liga ao Pai. Ou seja, Jesus é justamente o intermediário, ou é a cola, perdoa essa expressão, que nos une ao Pai. Como ele diz mesmo no Evangelho de João: sede um, como eu, o Pai, somos um. Vós em mim e eu no Pai, para formar a unidade da eternidade nos lugares celestiais. É algo magnífico, um plano simples. Por isso que diz a Escritura, que até as crianças podem entender. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Deus de um lado e nós do outro. E Jesus, o elo, vamos dizer assim, membro ou a peça que nos liga ao Todo-Poderoso e Criador, ao nosso Pai. Os textos bíblicos também são vários, mas queremos primeiro estar apresentando em João capítulo 4, os versos 2 e 3, porque é um verso de alerta da parte do evangelista João, quando ele coloca bem falado, bem claro, no capítulo 4, os versos 2 e 3. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Já estava lá, naquele princípio do cristianismo, o anticristo, e muita gente esperando que virá ainda o anticristo. Não estão entendendo. E Paulo diz já, o espírito do erro opera entre nós. E a gente fica julgando para frente, quando nós estamos aqui dizendo-se cristãos e muitas vezes nos engafinhando em contendas por entendimentos diferentes. Enquanto a Escritura diz: sede no mesmo parecer, sede de um mesmo entendimento. Se temos divergência de entendimento, então não temos o mesmo Espírito de Deus. Ou todos têm, vamos dizer assim, um erro, ou só um está certo. Eu creio mais que é mais fácil todos estarem errados, de modo geral, do que alguns segmentos. É eu que tenho aqui a palavra correta, porque a nós pertence a confusão de rosto, está escrito, e a Deus toda a verdade. Mas, falando em João, outra vez nós temos em Hebreus capítulo 2, a explicação que Jesus tinha que vir em carne. Quando em Hebreus capítulo 2, verso 14, esclarecem para nós isso e diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ou seja, Deus criou Adão e Eva do pó da terra, mas numa condição que, se eles se firmassem em Deus, guardassem o que Deus falou com eles e obedecessem, eles venceriam Satanás naquele primeiro round lá no jardim do Éden. Mas veio Jesus na mesma matéria para vencer o diabo nessa matéria nossa, que nos conduziu ao pecado, à vontade da carne, a cobiça dos olhos,
Tem a soberba da vida. Pronto, Jesus, vendo nessa forma humana, venceu o diabo, para mostrar para toda a humanidade: vocês não vencem muitas vezes o diabo, porque vocês simplesmente andam segundo a carne, mas se andarmos segundo o Espírito, pronto, aí Satanás não nos toca. Em Hebreus 7, nos versos 26 e 27, ainda temos o que se diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os outros sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isso Jesus fez, ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Pronto. Aí está Jesus vindo em carne, podia morrer. Sim, sendo nosso substituto. Não era como um anjo, não. É a forma que muitos veem. Jesus era especial, era como um anjo, com aparência humana, mas era como anjo para poder vencer o diabo e outras coisas. Não, ele veio em carne. E se falarmos contrário disso, pronto, é o espírito do anticristo. Para a gente ter noção. Ou seja, a justiça de Deus requeria: um homem tem que estar representando os outros homens. Se for um pecador para representar os outros homens, aniquilado, rejeitado, diante da santidade de Deus. Mas se Jesus, vindo como homem, na carne, igualzinho ao homem, e chegar a ele em si mesmo, não tendo falta alguma, mas representando os pecadores, ele poderia ser, sim, aquele que era o substituto. Como os pombos, os cordeiros, os novilhos, queriam disso falar na forma figurada. Os inocentes, não tinha falta nenhuma, pagando, substituindo os pecadores humanos, que eram toda a humanidade. Muito bem, nisso nós podemos ir para o segundo parágrafo, desse segundo subtítulo, a negação da humanidade de Cristo. Quando temos em tela assumir a aparência humana e até mesmo interagir com um humano ou como um humano, era algo que os anjos de Deus já haviam feito no passado. Mas a encarnação é um mistério, cuja manifestação estava reservada exclusivamente àquele que seria o nosso Redentor. Por isso, ao invés de simplesmente apresentar Jesus como um homem que aparece de repente em Israel, exercendo o seu ministério, o Evangelho chama a atenção para a sua humanidade, relatando o seu nascimento, seu amadurecimento, seu desenvolvimento, suas aflições, sentimentos e, finalmente, padecimentos e sua morte. Jesus tomou inteiramente a vida humana, tanto que foi o óvulo de Maria fecundado. Então, no corpo de Jesus, o corpo que ele veio depois a andar pela Judéia e Samaria e outros lugares mais, era simplesmente oriundo do óvulo de Maria, era carne, mas ao mesmo tempo tinha natureza divina. Vamos entender isso, mas era carne. E passou por tudo normal, sede, fome, calor, todas essas coisas. Jesus padeceu também. Não veio como um anjo que externamente parecia homem, mas se fosse tocar nele, não faz mal nenhum. Pode fisgar ele com um anzol ou passar uma navalha nele, que não acontece nada, porque é meio como um ser fictício, né? Virtual entre nós. Não, Jesus veio com carne e osso, tanto que temos expressões: vem, toca-me e veja que sou eu mesmo, porque fantasma não tem carne e ossos. Pronto, Jesus mostrando, veio na forma humana, como carne, ou o pó que o homem é em si mesmo.
E sobre este texto, esse parágrafo, temos também outros textos bíblicos para nos ajudarem. Entretanto, eu vou fazer destaque somente desses 3 sublinhados, e que são, em 1 Timóteo, quando temos a colocação bíblica, o escrito de Paulo na primeira carta, no seu capítulo 3, o verso 16, que é pleno em si mesmo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade ou do amor de Deus. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aí está o Jesus divino, o Jesus humano. Entre nós, grande mistério. Detalhes, mais detalhes, nossa mente talvez não consiga alcançar. Mas basta que Deus disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória, que estava na carne, mas ao mesmo tempo como Filho de Deus. Continuando, a passagem em Hebreus, sim, voltemos para Hebreus, no capítulo 5, versos 7 e 8, para destacarmos mais algum teor de informação nesse assunto. Verso 7 diz, o qual Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus suou gotas de sangue, Jesus chorou, Jesus se comoveu em si mesmo em alguns momentos, tudo próprio de um ser humano. Ele se fez idênticos a nós, só que não na corrupção e no ceder às tentações, não cair em pecado, porque se guardou todo o tempo em obedecer o Pai e andar segundo as Escrituras. Sendo tentado, pode dizer, está escrito uma vez, está escrito 2 vezes, está escrito 3 vezes. E vamos dizer para nós, está escrito, vamos vencer o diabo, simplesmente cumprindo a palavra ou obedecendo aquilo que aqui está colocado. E o último texto, no Evangelho de João, no capítulo 19, podemos também extrair mais alguma informação nos versos 30 a 35. Que diz para nós assim, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus morreu aqui, agora, nessa narrativa. 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, sim, era a Páscoa, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é a verdade, o que diz, para que também vós o creiais. Então aí foram lá na cruz, despregaram Jesus, pegaram no seu corpo de carne, de matéria humana, totalmente humano, e foram levar para o sepulcro e lá o deixaram fechado. Pronto, Jesus veio em carne e morreu. Quem é testemunha? A citação que João faz
tantos que viram Jesus morrendo, e em particular os soldados que viram um malfeitor, outro malfeitor, parece que ainda está respirando ainda. Aí quebraram as pernas para acabar, vamos dizer, um processo de falta de ar e morrer logo. Chegaram em Jesus, já morreu. Só para tirar a dúvida, atravessaram ele com a lança. Pronto. Se tinha alguma coisa para escorrer de Jesus, escorreu ali nesse final, quando o seu lado foi traspassado. Será que foi seu coração que foi atingido? Não sei. Mas saiu sangue e água, verteu tudo que podia verter de Jesus. E Jesus também querendo dizer para nós, ele deu até a última gota por nós, daquilo que é a vida que está com os homens. Finalmente chegamos ao terceiro subtítulo, consequência da negação da divindade e humanidade de Cristo. Qual a consequência principal? Não estamos na verdade. Não nos restringimos a estar simplesmente naquilo que a Escritura coloca. Queremos negar alguma coisa, queremos acrescentar alguma coisa. Pronto, já não é a verdade. Não é mais. E assim, num primeiro parágrafo desse terceiro subtítulo, consequência da negação da divindade e humanidade de Cristo, podemos ler o que está em tela. A partir da conciliação entre as verdades elucidadas nos tópicos anteriores, somos levados a uma correta compreensão da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqueles que rejeitam a divindade de Cristo, como fazem os judeus, muçulmanos e outros grupos, se privam de qualquer possibilidade de conhecer e se chegar a Deus para obter a vida eterna, visto que, sem a revelação do Pai no Filho, o homem simplesmente não pode conceber ou conhecer o Deus invisível e acaba por se voltar para um ídolo, um Deus desconhecido, ou volta-se para uma imaginação de um Deus que é a criação da sua mente, do seu entendimento, e não, conforme Jesus diz, o Cristo Jesus, segundo as Escrituras. E, tendo dito essas poucas palavras, podemos ver outra série de versos, textos bíblicos, que colocam para nós. Primeiro, em Mateus, sim, no capítulo 11, o verso 27. Verso 27 esse que diz para nós: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Pai, mas só o Filho. E, uma vez agora que Jesus nos é dado e conhecemos o Filho, pronto, nisso conhecemos o Pai. Conforme aquilo que Jesus disse, já afirmamos nesta noite. Conforme Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve o Pai. Quem vê as minhas obras, vê que é o Pai quem faz estas obras. Pronto. Ou seja, Jesus é a expressão do Pai, conhecendo Jesus, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, humano, Filho do homem, e ao mesmo tempo divino, sim, aí entende o plano da redenção. É o que Jesus está dizendo para nós. E lá na primeira carta de João, João escrevendo, também coloca o que está escrito no verso 23. Na sua primeira carta, sim, no capítulo 2, verso 23, que diz para nós: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, dessa compreensão, conhecimento, reconhecimento de que Jesus é o que é em si mesmo, como resplendor de Deus, expressa a imagem dele, aí pronto, conhece a Deus. Não será
alguém que está imaginando um Deus. Não, ele está conhecendo Deus, porque vê em Jesus a revelação do Pai. E assim podemos estar terminando esse primeiro parágrafo e indo para um segundo, onde temos em tela essas afirmações. Por sua vez, aqueles que negam a humanidade real de Jesus, ou a consideram apenas um aspecto ilusório ou transitório da sua existência neste mundo, de menor importância em comparação ao seu ministério de ensino e pregação, são incapazes de conceber a gravidade do pecado aos olhos de Deus, diante da necessidade de satisfazer a uma justiça perfeita, o amor de Deus por nós e a redenção total do nosso ser provida por Cristo. Como homem, ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou para que nós também, como almas viventes que somos, sejamos salvos e no último dia, pela ressurreição, ter entrada no reino celestial, no reino eterno do nosso Deus. Deus não é uma holografia, tiramos. Vamos colocar de novo. Jesus Cristo não é uma holografia. Não. Jesus, sim, é alguém que veio pessoalmente da parte de Deus, trazendo a natureza divina, mas para ter contato conosco, sofrer conosco e poder nos representar legitimamente, tomou a nossa forma. Esse é Jesus. Agora, se negarmos a carne e a possibilidade dele morrer de fato, colocando Jesus como uma holografia ou algo virtual só, mentimos dizendo que ele morreu em nosso lugar. Ele não morreu, então mentimos, não estamos salvos, permanecemos nos nossos pecados e no juízo a ira de Deus virá sobre nós. Simples assim, consequência de não crermos na humanidade de Jesus. Aí vamos ver a expressão bíblica e de vários textos. Vamos ler somente 1 Coríntios, no capítulo 15, quando, sim, padrão de Paulo, ele diz que tudo que ele ensinava era segundo as Escrituras. Assim diz os versos primeiros do capítulo 15, na primeira carta aos Coríntios. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos ensinei ou entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se Jesus não veio em carne, não morreu, somos mentirosos. E se não morreu, continuamos nossos pecados. É isso que está dizendo aqui. Mas Jesus veio em carne, morreu por nós, foi sepultado. Ao terceiro dia, voltou à vida. Aí é a ressurreição. E se alguém falar que Jesus, como um holograma ou uma imagem virtual que os homens viam, mas não tinha nada de material de carne, negando as Escrituras. Então, Jesus não morreu, então não ressuscitou. Então, por que falar que Jesus ressuscitou e que nós vamos ter vida eterna? Porque Jesus ressuscitou para a vida eterna. Nós permaneceremos no pó, sem ressurreição. É a palavra desse mesmo capítulo 15, só que nos versos mais à frente, 45 a 49. E a expressão bíblica é essa. Verso 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, Jesus, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais
são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E o 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. É a nossa natureza, e que Jesus veio de forma diferente. Nós, primeiro criados do pó, matéria física, mas Jesus, ele é o espiritual. Sim, e o espiritual se torna carnal para trazer o homem a oportunidade de uma fiança, uma substituição, e nesta obra, sendo aceita pelo homem, o que era carnal físico se torna espiritual, como o espiritual se tornou carnal. Assim o homem em Jesus pode ser levado para a eternidade. É uma forma simples de falar. Espero que possa ser compreendido, ainda usando palavras simples e na linguagem humana. Mas continuemos. E assim estaremos terminando a nossa lição. E dentro de uma conclusão rápida, simples, podemos dizer, a mensagem do Evangelho é única. É a boa nova de que Deus enviou seu amado Filho a este mundo, não apenas como um mensageiro, mas como o primogênito dentre muitos irmãos, a saber, aqueles cujos pecados levou sobre si, para que possam estar junto dele com o Pai na eternidade. Jesus veio fazer uma obra de restauração, de substituição, se colocar como o réu no lugar do homem, o fiador assumindo a dívida da humanidade. Todo aquele que crê nisso, crê em Deus, aceita o plano que Deus forjou, formou e executou em seu Filho unigênito para a nossa salvação. Se nós negarmos isso, ou duvidarmos disso, ou não aproveitarmos isto, aí seremos culpados da morte de Jesus. Deus deu a seu Filho na morte para nos salvar e nós desprezamos isso. Seremos culpados, seremos réu da morte do Filho de Deus. Aí está a grande gravidade em não entender corretamente a obra redentora de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Isto posto, lembremos que temos nosso esboço para desenvolvimento da nossa lição em 3 subtítulos. O primeiro, a negação da divindade de Cristo. O segundo subtítulo, a negação da humanidade de Cristo. E terceiro, a consequência da negação da divindade e humanidade de Cristo. Dizer só que ele era divino não é suficiente para a nossa salvação. Dizer que ele se fez carne e ficou só nisso não é suficiente. Precisava ele ter 2 naturezas, a divina e a humana. Na humana nós nos pegamos e unimos a ele. E na divina ele liga-se ao Pai, nos ligando também que vamos com ele, a ele unidos. Ele sendo a cabeça e nós o corpo deste organismo, vamos dizer assim, imenso, inumerável em seres viventes unidos, formando com Jesus uma unidade de pensamentos, de planos de execução, de forma de vida. Mas continuando, o nosso texto áureo, em 1 João 2, verso 22 e 23, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus, ou que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, aí sim, tem também o Pai. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que dê graça na hora da ministração da sua aula junto à classe. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam,
se inscreva. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.